Oi, aliados! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, aqui é o Valier. E aqui é a Bárbara. No vídeo de hoje vamos fazer mais um review de One Piece, dessa vez o capítulo 1049, que, nossa, foi um marco na obra e foi sensacional. Então, se você gostou tanto desse capítulo quanto nós, já deixa o like, já compartilha com seus amigos, se inscreva no canal se você não é inscrito e considere também a opção de se tornar um membro aqui do canal, que você recebe vários benefícios com um preço muito em conta. Então, sem mais delongas, bora pro review! E começamos o capítulo com o volume 11 da história de capa da Germa Double Six. Nessa história de capa nós vemos que o livro que o Yonji e o Niji estavam simplesmente pegou fogo e os dois conseguiram se libertar. E essa capa foi muito curiosa porque a gente viu que o livro pegou fogo simplesmente do nada. A gente não conseguiu pensar em uma explicação muito plausível pra isso, porque realmente foi só o livro que pegou fogo e os dois se libertaram. Talvez os dois irmãos deles que chegaram em Holy Cake podem ter feito isso, ou até mesmo o Judge, o pai deles, mas muito curioso, né? Porque é somente o livro, né? Não é o laboratório inteiro. Ou aconteceu alguma coisa com o Monte Dor, né? E a Akuma no Mi dele, que é essa de criar livros, teve o reflexo também, está se desfazendo, ou chegou alguém simplesmente do nada botando fogo aí pra libertar eles, mas muito curioso, né? Mas agora que os dois estão livres, vai rolar muita briga agora, né? Mas então nós começamos de fato o capítulo na luta do Luffy contra o Kaido novamente, naquela cena que tá tendo o choque de Hakis do Rei, e o Kaido começa a falar pro Luffy que ele fez bem em lutar com ele durante todo esse tempo, mas que ia acabar por ali mesmo, que o Luffy não ia ter esse poder pra mudar o mundo. Então nós finalmente começamos a ter alguns flashbacks da vida do Kaido no passado. Que atualmente em sua jornada o Kaido ele está buscando controlar o mundo, dominar o mundo para fazer a sua vontade, né? Os seus conceitos de liberdade e igualdade acontecer no mundo. Que depois, mais pra frente, a gente vai ver que tá totalmente deturpado esses conceitos do Kaido. Mas o começo do flashback do Kaido é até um pouco comovente, que nós vemos como que estava difícil a situação do país em que ele vivia. Inclusive, o nome do país que o Kaido estava, nossa, achei que combina muito com ele, o país de vodka, né? Pra um bebão igual ele. Inclusive, nesse próprio reino, que é um reino bastante pobre pelo jeito, aparentemente eles têm que pagar um certo imposto, né, uma taxa tributária ao governo mundial. E se eles não pagarem esse imposto, o país fica à mercê, né? Ele fica a Deus dará, o governo mundial não vai proteger, não vai fazer nenhuma justiça, vai deixar os bandidos, né, os piratas irem, saquearem, fazer o que quiserem nesse país. Então, o país ele precisava saquear outras pessoas, outros vilarejos, para conseguir esse dinheiro e pagar para o governo mundial. Então vejam que situação difícil, porque eles precisavam colocar crianças bem jovens para lutar, para participar de guerras, para fazer todo esse saque. Inclusive o Kaido participou disso, né? Quando criança, eles já eram dos soldados mais fortes ali do reino, e por isso mesmo o reino queria vendê-lo para a marinha, né? Para conseguir alguns favores em troca. E é até bem comovente porque, coitado, ele não queria isso, ele até fala que não era uma ferramenta política, mas infelizmente ele foi mandado, foi preso pelo governo várias e várias vezes, né? É até interessante a gente ver tamanha influência do governo mundial, mais especificamente de quem está por trás do governo mundial, que é o Gorosei, na vida do Kaido. E então o Kaido seguiu, né, ele era preso, saía, era preso de novo, e o pessoal até comenta que ele se deixava ser preso só para ter o que comer na prisão, então já dá pra gente imaginar o tipo de vida que o coitado vivia, né. E aí ele foi ganhando fama e foi crescendo cada vez mais em força e também em influência, até que ele chegou na ilha Hashinosu, que é a ilha onde Barba Negra está agora, e encontrou os piratas Rocks, né, encontrou o Barba Branca, que chamou ele para entrar na tripulação dos Rocks. E a partir daí a vida do Kaido mudou por completo. Ele deixou de ser um mercenário, né, um briguento, e se tornou um pirata inclusive junto dos piratas mais fortes da época, que até teve alguns personagens que falaram que os piratas Rocks naquela época já eram imbatíveis. Imaginem o nível de força de toda essa tripulação, ganhando ainda o Kaido, depois de já serem considerados imbatíveis, né? E o Kaido, que com 15 anos já era extremamente forte, né? E é muito importante a gente reparar na aparência do Kaido já quando criança, né? A gente especulava que talvez os chifres que ele tem veio da sua Akuma no Mi, do dragão, alguma coisa relacionada, mas a gente viu que não. Antes dele possuir a sua Akuma no Mi, ele já tinha aqueles chifres e mais ninguém no país dele tinha, ele era o único. Então muito provavelmente o Kaido seja aí de uma raça diferente mesmo, né?
Inclusive, como a Bárbara comentou, ele era o único no reino que aparentava ter esse chifre. Então, supondo que o Kaido seja realmente, né, dessa raça dos demônios, muito provavelmente ele é um dos ou o único remanescente dessa raça. Agora a Yamato também, mas ele era talvez o único mesmo, e isso também pode explicar a raiva que ele sente dos humanos, quando ele comentou pra Yamato que ela não tinha que ser amiga dos humanos. Tá um pouco explicado, já que os humanos ali do reino dele faziam isso com ele, né? Bom, mas então no bando do Rocks, nós vemos que o Kaido provavelmente ele foi criando algumas amizades, que inclusive apareceu uma silhueta chamando o Kaido para ir a God Valley depois de um grande incidente que ocorreu. 2 pontos muito interessantes. Quem é essa silhueta? Será que essa silhueta é a Big Mom? Porque a gente vê uma capa e um chapéuzinho, mas será que é outra pessoa? Muito diferente essa silhueta. Tava muito pequena. E quando a gente viu essa silhueta, quando a gente bateu o olho, a gente falou, nossa, parece muito a silhueta do Luffy. Será que essa era a silhueta do Rocks? Porque se for, ô louco. Será que o chapéu de palha era do Rocks, né? Quem será que é o Rocks, né? Se for ele. Caso contrário, né? Se não for ele, deve ser a Big Mom. Mas que ficou estranha essa silhueta. Essa silhueta ficou mesmo, né? One Piece sempre tem... O Oda coloca umas silhuetas aí estranhas pra gente ficar teorizando as coisas. Mas outro ponto que vale muito a pena a gente prestar atenção é sobre esse incidente de God Valley. Será que esse incidente foi realmente a luta do Shebeck com o Roger e o Garp, e o Kaido, o resto da tripulação, não estava presente, né? Estava somente o Rocks lá na luta e a tripulação foi depois. Ficou bem estranho isso, né? Pareceu, quando nós lemos esse quadro, que o grande incidente de God Valley aconteceu antes dos piratas Rocks irem. Então, pode ser alguma coisa grandiosa que aconteceu antes da chegada deles, ou o Rock já estava lá mesmo, né? E aconteceu toda essa luta. Ele lutou sozinho e só depois foi a sua tripulação, né? Mas muito curioso, né? E com certeza vamos ter alguns flashbacks explicando esse grande incidente de God Valley que provavelmente deixou várias consequências para o futuro. E após esse incidente, como a gente já sabe, os piratas Rocks foram desmanchados e cada um seguiu para o seu lado. E o Kaido já formou a sua tripulação, a gente vê ele junto com o King e mais alguns outros tripulantes, até que chegou aquela velha do clã Kurozumi, aquela que manipulou totalmente o Orochi, e convida o Kaido para algum plano dela, provavelmente chamando ele para ir para o Wano, e foi aí que ele chegou lá e tomou o poder. E ela faz alguns comentários muito importantes também sobre as armas, né? Ela até fala que o Kaido é a personificação das forças militares e que antes essas forças militares dominavam o mundo, essas armas dominavam o mundo. E é até meio curioso porque a gente pode associar com as armas ancestrais que a gente soube que dominaram também o mundo, né, durante uma época ali no século perdido. Mas o que será que tanto essa velha sabe, né? Como que ela encontrou o Kaido? É muito curioso quando a gente pensa sobre ela. Ela parece uma pessoa que viveu realmente muito tempo e sabe de muita coisa. É até muito interessante porque provavelmente ela deve ter tido alguma relação com o bando do Rocks, porque ela já chegou toda íntima do Kaido e tudo mais, e eles não estavam em Wano nesse momento. E pelo jeito, o que essa velha falou para o Kaido, além de todo o histórico que o Kaido já tinha passado com relação à luta, né, a briga, a precisar lutar para poder viver, pelo jeito tudo isso formou a sua mente, né, alguns conceitos que ele tinha. Por exemplo, para o Kaido, igualdade e liberdade é somente na guerra, né? Os nobres, quem quer tanto assim conseguir a paz, quem é tanto sedento por poder, que levem todos eles à guerra para ver quem é o mais forte e quem vai dominar tudo. Esse era o conceito do Kaido que ele tinha, né? A ideologia dele. Como ele foi seguindo seu caminho pensando em todos esses pontos. Toda a tripulação dele, tudo que vale lá é poder. Os mais fortes que vão subindo de rank, né? Vão ficando com uma patente cada vez mais elevada. Inclusive, pro Kaido, se quisesse ter alguma luta entre tripulantes, ele não tava nem aí, né? Porque o mais forte ganha, o mais forte vence, o mais forte tem o direito de ser livre. Isso que significa liberdade para o Kaido. Então o Kaido ele foi para o Wano, né, dominou o país, aconteceu tudo aquilo que a gente já sabe com o Oden, e depois de um tempo no futuro, ele comenta sobre o Joy Boy, que ele ouviu da boca da Yamato esse nome, e ele queria saber como ela estava sabendo disso. E muito provavelmente foi pelo diário do Oden, né, onde ela leu, viu os desejos dele e viu que ele queria abrir as fronteiras de Wano para Joy Boy. E o próprio Kaido até comenta com o King que ele sabe quem é esse Joy Boy, que na verdade seria o homem que conseguisse derrotá-lo no futuro. E até muito interessante isso, porque antes nós teorizávamos que o Kaido queria ser Joy Boy, e muito provavelmente era o
King que via em Kaido que ele poderia ser o Joy Boy. Então talvez o Kaido ele nunca chegou a pensar nisso por si só. Foi somente o King que foi falando isso pra ele, falando, não, é você que vai ser Joy Boy. Inclusive, ele até fala, não, ninguém consegue te derrotar, Kaido, então só pode ser você. E se não for você, então nunca vai ter um Joy Boy. Mas o próprio Kaido aparentemente não acreditava que ele seria o Joy Boy, mas ele acreditava no Joy Boy. Ele acreditava que teria essa pessoa, essa personificação do Joy Boy, e que um dia venceria ele. Mas também é curioso a gente pensar como que o Kaido ficou sabendo do Joy Boy, né? Como que essa lenda chegou até ele. Mas interessante a gente ver que mesmo ele com várias ideologias erradas, ele sabia que apareceria essa pessoa no futuro. E então nós voltamos para o futuro, depois desse pequeno flashback, vemos o rapaz da CP0, realmente ele tá fugindo, né? Deu pra ele arregou, não quer continuar ali. Também, né, com aquele choque de Haki do Rei tão tremendo. Vemos também a Yamato, o Momonosuke se esforçando muito para conseguir fazer as nuvens flamejantes para segurar o Onigashima. E é muito bacana a gente ver toda essa determinação dele. E também todo mundo lá dentro de Onigashima confiando que o Luffy vai ganhar. E simplesmente do nada surge uma correnteza muito forte que sai arrastando todo mundo, inclusive uma boa parte dessa água cai para fora de Onigashima. E nesse cair das águas para fora de Onigashima, o que acontece? As nuvens flamejantes que estavam segurando, né, nas últimas forças, são apagadas. E o que acontece com Onigashima então? Começa a despencar. Mas aí nós vemos que nesse momento, finalmente o Momo conseguiu fazer as nuvens flamejantes dele. A Yamato até ficou surpresa e a gente também. Coitado, depois de tanto esforço, ele conseguiu, então ele está segurando o Onigashima. E aí nós chegamos no ápice do capítulo, que é realmente a conclusão da luta do Luffy contra o Kaido. E então o Kaido pergunta para o Luffy que tipo de mundo você quer criar. E acho que essa resposta até surpreendeu o próprio Kaido. E o Luffy disse que o mundo que ele quer criar é um mundo onde os amigos dele não passem fome. E eu imagino que nesse momento o Kaido realmente pensou, esse deve ser o Joy Boy que veio me derrotar. E essa derrota finalmente acontece. Então, com esse soco maravilhoso, o Luffy destrói tudo isso e ainda pelo jeito quebra um dos chifres do Kaido. E o Kaido finalmente ele está fora de combate. E o interessante é a gente ver aqueles balões subindo, né? Como a gente especulou há tantos e tantos reviews atrás, subindo com os desejos do pessoal, falando justamente que desejavam muito a derrota do Kaido e finalmente ele foi derrotado. O Onigashima pousa ali do lado da capital das flores, o Momonosuke também já não aguenta mais, o Luffy também não, mas finalmente a vitória aconteceu. E aliados, que capítulo incrível, realmente um marco, né, para todo One Piece, depois de uma história muito longa da chegada do Kinemon, da chegada do Momonosuke lá em Punk Hazard, depois de todo o caminho que eles percorreram, finalmente a vitória é certa. Porém, vejam que não amanheceu. Pelo jeito ainda está de noite. Então, assim como a derrota do Kaido significaria o amanhecer de Wano, será que antes desse amanhecer acontecer, vai acontecer alguma coisa ali naquela situação que eles estão? Porque nós vimos o cara da CP0 saindo correndo, né? Nós temos ainda os marinheiros lá em Wano esperando. Talvez alguma coisa aconteça antes de finalizarmos esse arco por si só. Vale ressaltar que como o cara da CP0 saiu correndo, muito provavelmente ele vai chegar e vai falar, ó, Gorosei, o Luffy venceu. E talvez os marinheiros aproveitem essa chance agora que o Kaido foi derrotado. O Luffy também tá esgotado, né? Ele não vai voltar a lutar tão rapidamente. Aproveitem essa oportunidade pra querer atacar o Wano, pra tomar o país pra eles. Vamos ver o que vai resultar de tudo isso. Mas com certeza a vitória do Luffy já é 100% confirmada. Esperamos que a morte do Orochi também. Agora o que nos resta é ver como que vai ser o desfecho de tudo isso, né? E nossa, como eu adoraria ver o Zunisha com a sua tromba pegando o Luffy no ar. Seria muito interessante. Eu até gostaria muito de ver uma conversa entre o Zunisha e o Luffy, né? Porque agora que o Zunisha reconheceu o Joy Boy no próprio Luffy, merece uma boa conversa entre os dois, né? E antes de finalizarmos, ainda lá no flashback do Kaido, nós temos a Big Mom furiosa com o Kaido por ele ter saído simplesmente do nada, né? Provavelmente a Big Mom ela queria o Kaido em sua tripulação, ou até mesmo alguns descendentes da raça dos Zones. Talvez essa seja algumas das raças que a Big Mom ainda não tem. Mas então esse foi o nosso review, pessoal, um capítulo simplesmente incrível. Vamos esperar ansiosamente para o próximo agora. Comentem aí o que vocês acharam. Acharam que essa vitória do Luffy foi merecida? Esperavam mais?
Comentem aí pra gente saber. Então nós vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau!